Olá a todos, aqui é o professor Charles, professor de Artes Visuais. Só lembrando, a gente tem dois professores de artes, né? O professor Vitor, que é de Artes Cênicas, e eu, que sou professor de Artes Visuais, né? A gente trabalhou no dia 3, né, dessa semana, alguns conteúdos, para alguns, que ficou um pouco complicado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer uma aula resumão, e essa é uma das primeiras, né? Então vou trabalhar só a teoria da cor. Se der, eu toco no assunto de composição e ilustração. Mas eu acho que para ficar dentro de um tempo razoável, para ninguém ficar cansado de ver o vídeo, eu vou tentar fazer uma coisa de cada vez. Então eu vou liberando os vídeos, né? Vou fazer essa gravação agora. E quando uma outra oportunidade, para outra semana, a gente coloca mais um vídeo. Tá bom? Então, essa aula, né, só para a gente resumir aqui, é uma aula destinada às turmas de ensino fundamental, que são vocês, que vai de sexto a nono ano. No caso aqui, a gente está trabalhando sétimo e oitavo. São as turmas que estavam reunidas na terça-feira, tá bom? Eu vou começar os slides aqui, é o último slide, eu vou botar logo no início do slide, para a gente começar a aula. Então, deixa eu retornar aqui. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Então aqui, né, eu já falei sobre isso. Então a gente vai trabalhar a teoria da cor de forma mais aprofundada, alguma coisa de composição, e as duas últimas, que é valor tonal e ilustração, que a gente falou na terça-feira, eu vou fazer um vídeo fazendo isso, né? Ilustração não, ilustração pode ser só imagens, mas na questão do valor tonal, acho que muita gente ficou em dúvida. Na composição também dá para fazer isso à mão, né? Fazer o desenho, né? Fazer aquela divisão, né, dos terços, mas isso aí a gente vai ver em outras aulas. Vamos agora para essa aula de hoje. Vamos lá, teoria da cor, né? Então aqui você vê quantas coisas você pode falar de cor, né? Então a gente tem a temperatura da cor, eu vou explicar depois, cor e sentimentos, cor na publicidade, isso a gente vai trabalhar bastante no oitavo ano, oitavo, nono ano, quando for a oportunidade, se eu chegar a pegar o nono ano. Cor na composição, aí é o nosso caso específico, aí na composição de artes plásticas, não é composição musical, aí já é outro papo, mas aqui eu só estou falando de artes visuais, né? Tudo aquilo que tem relação com pintura, desenho, fotografia, cinema, né? A cor no dia a dia, né? Se a gente vai ver aí, se você colocar, sair um pouquinho do portão, você vai ver uma placa, você vai ver um sinal, vai ver uma faixa no chão. Então, assim, tudo tem a relação de cor, imagem, de traços, de linha, né? Tudo a ver com o que a gente vai falar. E a cor e a moda, né? Que é uma área específica da questão da arte, né? Que trabalha com moda, design, etc. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiro para a temperatura da cor. Obviamente, aqui a gente não está falando da temperatura do termômetro, né? Você coloca ali o termômetro na cor e fica sabendo quanto que ela está medindo. Não, não é disso que a gente está falando, não. Essa temperatura tem muito mais a ver com aquilo que você percebe, né? Então, ela tem muito mais a ver do que aquilo que você sente, é a percepção. Então, eu coloquei aqui 4 imagens tentando, mais ou menos aqui, eu não achei as imagens que eu queria, mas assim, dentro desses slides aqui, você vê que existe uma passagem de tempo, né? As folhas de outono, as plantas, as flores da primavera, né? As folhas do inverno caídas ali do lado da árvore, né? Então, assim, você vê que a temperatura da cor, quer dizer, o tipo de cor que eu estou usando, qual cor eu estou usando, se é cor quente ou cor fria, ela tem uma relação direta com essa questão perceptiva, né? Então, aquilo que eu olho, percebo, isso me dá uma informação. Quando a gente fala de arte, a gente tem que entender que a gente está falando de uma linguagem, e por ser uma linguagem, ela tem códigos, né? Então, por isso, muita gente faz um mau trabalho em artes, porque acha que é apenas um fazer qualquer. Não, a arte é um código. Então, é um código porque você está se comunicando com alguém. Você não está fazendo arte para você mesmo, você não está fazendo arte por fazer, né? Não é uma tinta que cai no chão. Então, assim, ela tem uma intenção. Então, por ser um código, ela é muito específica, ela é muito complexa, então é importante que você preste atenção em todas essas questões. Então, das cores quentes, aí a gente tem o vermelho, o laranja, eu coloquei do lado está escrito cores quentes, né? Quadradinhos ali, retângulos.
o vermelho, laranja e o amarelo e o laranja, né? Quando se fala da cor quente, né, nessa questão de percepção, depois você dá uma olhada no slide aqui do lado que está falando sobre isso, você está falando daquilo que você vê e percebe, né? Não o que você sente. O sentir tem a ver na relação de toque, né? De tátil, embora você perceba também a partir do olhar, mas nesse sentido é um sentido de percepção a partir daquilo que a imagem te passa, né? Então você olha a imagem e você tem uma sensação do que aquela imagem está dizendo do verão, está dizendo do outono, está dizendo da primavera, está dizendo alguma coisa do inverno. Então é isso, é o código sendo usado corretamente. Então, se você fala assim, numa tarde de verão, e aí você coloca essas folhas ali caídas no chão, o cara vai falar, ué, peraí, verão, folha caída, eu acho que você está errado aí, cara. Então, assim, é essa a questão, entendeu? Então, você tem que trabalhar a cor, a imagem, no caso aqui, e a imagem trabalha com cor, nesse caso, é relacionada com aquilo que você quer passar. Então, aquilo que você quer que o seu espectador perceba, né? Deu até uma engasgada aqui agora. Então, assim, é uma questão de percepção. Então, olhar, perceber, né? Então, assim, e aquilo te levar a fazer uma leitura do trabalho. E as cores frias são essas aí de baixo. Azul, o verde. No caso, o verde, ele pode dançar para os dois lados, tá? Então, esse verde que está aqui embaixo, aqui, né, nessa foto aqui com a planta, com a folha, é um verde frio. Mas, se ele fosse aquele verde meio amarelado, limão, esse verde, por exemplo, esse verde que está embaixo da joaninha ali, é um verde quase quente, né? Então, assim, seria o verde-limão. Mas, assim, de forma geral, o verde ele é frio, mas às vezes ele tende a ser quente quando ele tem mais amarelo. Mas são casos específicos que a gente vai trabalhar depois. E o roxo, né? Então, ali tem 3 cores básicas, chamado cores quentes e cores frias. São 3 cores de cada, né? Então é o básico. Então eu não vou me aprofundar porque isso aqui trata-se de um resumão, né? Então, teoria da cor já foi trabalhada há alguns anos, embora alguns alunos não tenham tido aula comigo, mas isso já foi trabalhado nos anos iniciais, até na educação infantil, com a professora lá do primário. Mas a gente vai retomar isso, não é por isso que a gente não vai tocar mais no assunto. Eu só estou dizendo que são assuntos que a gente vai e vem nesses assuntos, mas num caráter de revisão e não de conteúdo novo. Porque conteúdo novo tem muita coisa para ser aprendido. Então, por isso que essa parte é uma parte que eu quero entender que você já sabe alguma coisa. E caso não saiba, você vai se dedicar a isso aqui, tá? Nessa deficiência que seria aprender sobre essas questões. Bem, vamos para o próximo slide. Eu vou passar bem rápido, tá? Para a gente não ficar muito tempo. E eu gostaria que vocês fizessem alguns exercícios e tirassem as dúvidas depois do vídeo a partir de canais que a gente tem. Tem o canal do Classroom, né, do Google, e tem o canal também do WhatsApp da escola, tá bom? Bem, cores e sentimentos, né? Então, essa parte aqui é uma parte bem legal, é muito interessante, né? Não está falando aqui a questão do perceber, né, e não de sentir. Aqui já é o contrário, né? Aqui a gente trabalha a cor com outra intenção. Não é a intenção de mostrar a temperatura, e sim para tocar no indivíduo de forma sentimental, emocional, né? Assim, tem áreas específicas aqui para cada uma delas, né? Cor, sentimento. Mas eu vou ficar só na superfície, tá? Não vou me aprofundar, até porque algumas aqui eu nem conheço tão bem. Por exemplo, a cromoterapia. Eu sei que é um tratamento, né, feito por terapeutas, por uma linha de terapeutas, de psicólogos, que trabalham a cor, né, para tratar seus pacientes ou para tratar as questões emocionais, né? Então, a cor ela entra como uma ferramenta, né, para isso, né? Então, sim, não vou entrar nesse detalhe, que é uma área que não é do meu domínio, mas só para você saber como a cor é trabalhada de forma ampla. Bem, filmes e suas cores. Então, assim, quando a gente vê um filme, você está entrando numa atmosfera de sentimentos, de percepções a partir desses sentimentos, né, que é causado por essas cores, de forma, às vezes, até intuitiva, até sem você saber. Você
tá vendo o filme, né, sabe que aquele filme é um filme de terror, por exemplo, e aí tem aquelas cores sombrias, o roxo, o lilás, né, tudo na sombra. Ou então ao contrário, né, você está vendo um filme muito alegre, uma animação, e todas as coisas vibrantes, saltando na tela. Então, sim, filmes e suas cores tem tudo a ver, né? Então a gente trabalha, isso é trabalhado direto nas artes visuais, cinema, né, e animação, com muita propriedade, né? As pessoas que produzem os animes, né? O pessoal de animação, de mangá, o pessoal que produz cinema, né? Os cineastas, diretores de cinema trabalham demais a cor, né? Tem esses filmes que ganham prêmio, Oscar de fotografia. A fotografia que eles querem dizer é isso, é quando você tem aquele enquadramento da cena que é espetacular, é um pôr do sol, né, ou aquela cena sombria, ou uma cena super alegre, que passa exatamente a partir da cor esse sentimento. É claro que quando a gente está separando aqui cor, tá, a gente está separando uma parte do todo, né? Quando se fala de artes visuais, cor é um dos fragmentos de centenas de outros, tá? Então, como eu estou tratando com vocês uma aula de ensino fundamental para uma turma que está chegando na escola, alguns que estão chegando na escola, eu estou fazendo parte a parte. Mas quando se fala das artes visuais, principalmente do cinema, cor é uma das coisas. Então, sim, tem várias outras coisas, né? O enquadramento, a forma de harmonia, equilíbrio que a cena traz, ou desequilíbrio quando ela quer. Então, sim, existem várias outras coisas. Mas vamos lá. Ambientes comerciais. Aí é uma coisa assim mais usada, por exemplo, nos ambientes que precisam usar a cor como mote, né, como gerador de alguma percepção sobre aquilo, por exemplo, de algum sentimento em relação àquilo. Você está num ambiente comercial onde o consumo de alguma coisa seja importante. Então, ele vai ter cores quentes, que a cor quente estimula o consumo rápido, né? Se você está num ambiente, por exemplo, que tem muitos doentes, né, pessoas acamadas, você não vai colocar vermelho e amarelo ali, né? Laranja, mas todo mundo doente, mas você coloca uma parede toda vermelha, não. Você tem que colocar um ambiente o quê? Cores claras, cores frias, um azul clarinho, um lilás. Então você vai trabalhar esse tipo de coisa. Então, assim, os ambientes relacionados às cores. Então, o ambiente tem a ver com essa cor sentimento. Você dentro do ambiente, o sentimento que você quer causar naquela pessoa que está adentrando aquele espaço, ela vai ser impactada em primeiro lugar pela cor. Existem outros fatores também, tá? Isso é usado muito em várias terapias, em vários ambientes que é importante suscitar, né, levantar esses sentimentos. Às vezes você usa o cheiro, às vezes você usa o som, uma música tocando ao fundo, o barulho de um sino balançando, aquele sininho que fica na janela, né, só aqueles caninhos, né, de metal. Depende, a água caindo. Então, assim, dependendo do ambiente, a cor é um dos fatores, como eu te falei, como eu estava falando, né? Cor é uma das coisas. Bem, os jargões e metáforas, né? Quando você fala assim, tem uma luz no fim do túnel, significa que você está vendo uma luz no fim do túnel? Não, né? A luz no fim do túnel significa que existe uma saída. Está tudo azul, quer dizer, está tudo bem, né? Então, assim, a gente usa esses jargões muito relacionados às cores. Então, assim, só para você ter uma noção geral como se trata esse aspecto cromático, né, nas nossas vidas, né, que às vezes a gente acaba esquecendo e acha que arte é apenas você pegar uma canetinha, um lapisinho e fazer um desenzinho, rabiscar, cortar. Não é só isso, né? A arte ela vai muito além, né? Ela vai desde o desenho à mão até o cinema, até a arte digital, até os games de computador, que é uma profissão muito promissora. Depois a gente vai falar sobre isso mais à frente. Bem, enfim, tá? Então, cor sentimento, vamos passar para não passar muito tempo. Bem, cor na publicidade. Aí eu coloquei aqui a Times Square, Nova York, aqui, que é bem iluminada, né? Que tem propaganda da Kodak, aqui eu já estou vendo ali, Kodak aparece primeiro ali, né? Tem várias propagandas, né? Propagandas de filmes que vão ser lançados, alguns anúncios, o horário do dia, da noite, bem, enfim. Então, assim, a publicidade, ela é a maior consumidora do uso da cor, por assim dizer, né?
Então, a publicidade trabalha muito essa questão da cor, né? Então, aí aí eu vou falar sobre essa questão com mais profundidade, mas aqui só dando essa passada rápido, seria nas empresas do ramo de alimentação, fast food, a gente falou lá no ambiente, né? Quando você precisa de um ambiente para, né, no slide anterior aqui, né, ambientes comerciais. Então eu vou falar aqui de novo, só que aqui mais específico na relação da cor na publicidade, que seria o uso para criar o logotipo, né? Por exemplo, aqui você tem a Kodak, vermelho e amarelo, é um logotipo. Bem, e as cores também usadas aqui em empresas do ramo de alimentação e fast food, você tem isso, né? Você tem essas cores quentes. Lembre aí do McDonald's, do Habib's, enfim, né? Girafas, tem vários, né? Que a maioria deles vai usar o quê? Cores quentes, que estimula o consumo, que aumenta a fome, né? É perceptível isso não é balela, isso é estudo, né? Então a gente sabe disso. Por isso essas empresas de publicidade usam tanto essas cores. Eles dominam essas questões da relação cor e sentimento. E isso é importante você saber, principalmente quando você tem a intenção de alguma coisa no seu trabalho. Você quer causar um impacto positivo, então você vai usar um determinado tipo de cor. Você quer causar um impacto, chamar a atenção sobre aquilo que você está fazendo, então você vai usar uma outra cor. Então isso a gente vai trabalhar de forma mais específica mais à frente. As empresas do ramo hospitalar, aí a gente falou sobre isso, né? Por exemplo, os hospitais, eles não vão usar as cores quentes, normalmente, né, na maioria das vezes, pelo menos eu não conheço nenhum, se está usando, está de forma errada, né? A gente usa cores que acalmam, cores que tranquilizam. Empresa de negócio e investimento, né? Em negócio e investimento, você tem que trabalhar não cores de consumo rápido, e sim de estabilidade, de segurança, de confiança. O que é isso, né? São as cores frias, são as cores que tranquilizam a pessoa. Então, quando você tem uma empresa que quer trabalhar com o seu cliente, essa imagem que ela é uma empresa segura, né, que você pode investir ali, que ali não vai ter problema, ela pensa nisso. Até os grandes bancos, quando tem as cores quentes, quando ele entra na parte de seguros, o logotipo muda. Ele fala não sei o que seguros, aí aquela cor daquele logotipo é mudada para uma cor fria, exatamente para passar esse aspecto de segurança, de estabilidade, de tranquilidade, de harmonia, né? Nas empresas do ramo educacional, depende, né? Então aí você tem as cores frias, né, usadas para ambientes abertos, para um grande número de alunos concentrado. Por exemplo, o pátio deveria ser normalmente assim, com cores frias, porque vocês já são agitados por natureza, então não precisa mais de estímulo. E nos locais de produção, de criatividade, você pode ter uma mesclagem entre cores frias e quentes, valorizando mais as cores quentes para que isso estimule o seu pensamento, mantenha você com a cabeça quente ali pensando nas suas ideias. Então, as empresas do ramo educacional, ela pode trabalhar esses dois fatores. Na biblioteca, por exemplo, é importante que você tenha estímulo. Então, pode ter um setor ali mais para leitura, que é um setor mais tranquilo, e pode ter um setor ali, umas mesas no meio coloridas para você criar. Então, seria esse setor, são setores separados dentro do mesmo ramo educacional. Empresas de entretenimento, eu coloco aqui, tem duas linhas distintas. Eu estou só colocando duas, mas obviamente não são duas, né? Mas dividindo, né? Colocando apenas em duas partes, você teria o entretenimento só para causar, só para impactar mesmo, uma coisa engraçada, para brincar, para curtir com todo mundo. E tem o entretenimento sério, né? Ou entretenimento no qual precisa, igual aquelas empresas de negócios, que o cliente confie nele, para que ele gaste o seu dinheiro naquela empresa. Qual é a cor do Facebook? Então, o Facebook quer passar essa imagem de uma empresa segura. Qual é a cor do LinkedIn? Azul, cor fria. Qual é a cor do Twitter? Azul. Quer dizer, então, essas empresas, quer dizer que aqui a gente está colocando notícias sérias. Nem sempre né? Mas assim, aqui a gente tem respeito com o consumidor. Obviamente, isso aí são imagens que se tenta passar a partir desse conceito da cor, tá, gente? O que eu estou falando aqui não significa que eu estou defendendo essas empresas, tá? Fique bem claro isso. Eu só estou dizendo que essas empresas, a partir das suas empresas, das suas agências de publicidade, elas usam essa teoria da cor para chamar cliente. E isso é fato. Quem não conhece isso é enganado, sim.
tá? Então, vamos lá, continuando. Mas é assim mesmo, tá? É desse jeito que a banda toca. Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor você transita nesse universo aí de cores. Bem, aí eu coloquei aqui mais uma vez a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Essas bolhas aqui não tem nada a ver com quadro não, tá? Essas bolhas é uma decoração do slide, tá? Desculpa, Leonardo, mas vamos voltar aqui. Então, essa pintura aí também, como a Mona Lisa, né? Do mesmo pintor, do mesmo autor, Leonardo da Vinci, é uma das obras mais conhecidas dele. Eu acho que depois da Mona Lisa seria a Última Ceia. Todo mundo tem, às vezes, uma foto em casa, um cartãozinho, um souvenir que se chama, né, uma lembrança da Última Ceia. Tá? Essa aqui é uma tela restaurada, né? Não sei se é restaurada digitalmente, mas as cores estão mais vívidas. Então, para falar de composição, né, a cor na composição, e aí eu coloco bem aqui uma ênfase das artes visuais. Por que das artes visuais? Para ninguém confundir composição com composição musical. Que não é que não tem nada a ver, existem alguns termos até semelhantes, algumas leituras até um pouco semelhantes, mas aí é uma coisa mais profunda, filosófica. Mas aqui eu só quero que você pense o seguinte: a gente está falando de artes visuais, né? Tudo que é visto pelo olhar, né? Percebido, né? Visto pelo olhar. Bem? Então aqui você tem várias questões é o que eu te falei sobre no início, não vai dar para entrar profundamente nisso, então eu vou dar só uma passada, depois eu volto a esses vídeos para falar sobre isso com mais profundidade, para o vídeo não ficar longo, tá bom? Que já está ficando, né? Então vamos lá. Aí um primeiro destaque aqui, né? Seria o aspecto dramático, né? Então quando eu uso a cor na composição, ela tenta valorizar determinados aspectos dessa dramaticidade, né? O que seria essa dramaticidade na pintura? Por exemplo, aqui tem uma figura central que é o Cristo, né? Ele está exatamente no centro, formando um triângulo, aí tem uma questão de visual também, e ele usa duas cores complementares, que eu não falei aqui, mas isso aí é matéria também antiga, que essas cores complementares, elas saltam ao olhar, né? Então, das cores que você vê em todos os discípulos que estão à sua volta, você vai ver que tem essa cor do Cristo ali que ela vai saltar. Por quê? Quando você coloca uma cor complementar uma ao lado da outra, diferente da harmonia que o marrom faz com o verde, que é uma cor análoga, a cor complementar ela dá um salto no olhar. Então, esta cor está sendo usada para o seu olhar e direcionado para lá. E uma outra coisa, você tem uma diagonal no braço dele aqui, nesse triângulo azul, que é aquela diagonal daquela relação dos terços que eu falei. Então, você pega essa imagem, que você tá, a imagem está pequena, tá? Ela é maior do que isso, aparece até o final da mesa. Você pega essa imagem, divide em 3 partes iguais e traça uma diagonal em cada vértice desse quadrado, você vai ver que ela vai passar exatamente. O rosto do Cristo vai passar nessa linha e a sua mão, né, que está aberta, estendida ali, ela vai estar num dos pontos desses pontos de encontro dessa regra dos terços. Então, são detalhes, né, que parece assim, você olha, tá, é uma pintura. Não, essa pintura foi matematicamente calculada. E uma coisa que é usada aqui, o 8º ano vai trabalhar esse ano, é a perspectiva. A perspectiva é essa noção de profundidade. Parece que o quadro é 3 dimensões, né? Parece que você consegue entrar dentro dele. Você percebe que atrás dele existe uma paisagem, que atrás, entre a porta e a mesa, existe um espaço, porque um retábulo aqui do lado te mostra isso, que existe mais 2 retábulos aqui, que ele não está colado naquela janela. Então, isso é a noção de perspectiva. Então, são vários fatores usados aqui. Mas na questão cor, voltando aqui, porque a obra de Leonardo da Vinci, falar só de cor é pouco, né? Porque ele tem vários fatores a ser falados aqui. Bem, as demarcações de ações e personagens. Acabei de falar aqui, né? A cor está demarcando a ação. A mão dele estendida. Para quê? Para o pão. O pão, ele apontando para o pão, que ele diz na mensagem, o que? É o corpo, né? É o corpo de Cristo. Então, ele está apontando ali para o pão. E qual a cor que está sendo usada? O azul, tradição, equilíbrio, né? Confiança, né? Então e fazendo uma diagonal para ele. Ação, né? Então ela está trabalhando a ação dos personagens. Bem, o que eu posso falar mais sobre isso aqui, ó?
a distância dos objetos, o que está à frente. Você percebe que aqui não tanto, porque não é uma pintura de uma paisagem, mas mesmo assim dá para ver as cores que estão saltando à frente, embora todos estejam no mesmo alinhamento, mas a que está saltando à frente é a cor do personagem central, que é o Cristo. Tá? Então, assim, aqui é uma representação, tá, de Cristo. Aqui não está falando de Cristo exatamente, da questão religiosa, né? Então, é uma pintura, então estou falando nesse sentido do personagem, por isso que é um personagem representado. Bem, então, assim, quando você tem esse personagem central aqui saltando aos olhos, quer dizer, você vê ele primeiro, por quê? Porque o uso da cor foi o uso da cor adequado, eu falei da cor complementar. Então ela destaca a distância. Então o que está ao fundo, olha lá o lilazinho, clarinho lá nas montanhas, o verde bem aguado, parece que acabou a tinta, ele só passou o pincel ali. Quer dizer, então sim, mais um fator aí usado pela cor para dar o que está na frente, o que está atrás, figura e fundo. Né? No caso, para vocês, figura e fundo. Né? Então, assim, essa relação que você está tendo com a obra aqui de Leonardo, ela é rica nesses detalhes. Tem muitos outros aqui, tá? Tem enigmas, tem partes filosóficas aqui, tem enigmas matemáticos nessa pintura. É muito interessante fazer a leitura de Leonardo da Vinci. Bem, o que mais eu posso falar aqui? Elementos da natureza, né? E a cor para usar o equilíbrio e para tratar, né, para criar harmonia, equilíbrio, né, visual nas imagens. Aí eu falo ali, mas aí pode ser também o contrário. Então vamos lá, deixa eu só, que eu acho que eu devo, deixa eu ver se eu vou fechar aqui. Não, eu vou ter mais um slide. Então assim, vamos falar sobre essa questão da harmonia. Nesse caso aqui, você tem toda uma tela, né? Depois você dá uma olhada na internet, A Última Ceia de Leonardo da Vinci, você vai ver essa obra aí. Você tem toda uma tela com muito equilíbrio. Né? As cores, nenhuma delas sai daquele tom. Né? Você tem o cabelo, os cabelos. Olha, eu sinceramente não sei de cor, aqui eu acho que é Tiago, que está do lado dele, do lado esquerdo, mas assim, João, tem dois aqui, né? O João mais novo, né? Mas assim, o Judas é aquele que está com o dedo em pé. Mas assim, eu não sei todos os Pedro, eu acho que esse aqui mais brutão, mas eu não sei todos eles, né? Mas enfim, você vê que todos os personagens, todos os discípulos que estão em volta de Jesus, né, do personagem principal, eles estão os tons são bem parecidos, então existe uma harmonia, um equilíbrio visual. Nada tira você do seu olhar, você consegue passar o olho ali sem piscar. Agora, o que ele causa aqui no personagem principal? Ele dá um salto, ele coloca o vermelho, um laranja, né? No caso é um carmim, né? A cor de sangue, um vermelho e o azul, que são cores complementares. Então essas cores, na verdade o azul complementado do azul é o laranja, mas aquele tom de vermelho está muito próximo do laranja, mais próximo do laranja que do vermelho. Então ele salta ao olhar por serem complementares. Então ele deixa de ter o equilíbrio, mas não porque a obra é desequilibrada pelo personagem central, mas o contrário, é para que você olhe para ele primeiro. Tá? Então, sim, o artista pode brincar com isso, ele pode tratar a obra de acordo com as suas teorias para que você tenha essa relação com ela. Então, a cor na composição é um assunto profundo, então eu estou falando aqui rápido e bem superficial, e a gente vai trabalhar cada questão dessa aqui, tá? Então, cada tópico que está aqui com o pontinho preto do lado, a gente vai trabalhar separadamente, tá bom? Então, vamos lá, próximo slide. Cor na composição. Aí eu vou falar um pouquinho aqui dos aspectos dramáticos, também de forma rápida. Aqui eu coloquei uma foto mais simples do que a imagem anterior, né? Aqui é uma imagem de uma pintura e aqui é uma foto. Tem mais trabalho do fotógrafo do que a própria cena em si. A cena é uma cena comum de aniversário, várias velhinhas. É uma tradição muito na América do Norte, na Europa, colocar a quantidade de velas do aniversário do aniversariante, da idade do aniversariante. Aqui não, aqui a gente coloca o número, né? Lá não, lá a gente coloca e fica mais discreto, você não consegue contar tudo ali. Mas enfim, imagina quem tem 80 anos, você contar 80 velhinhas ali. Mas é uma das características deles lá. Né? A gente usa também, mas a gente não coloca assim, eu vou fazer 50, vou botar 50 velhinhas. É muito difícil você ver isso nos aniversários daqui. Mas o interessante aqui é o seguinte, é que você percebe neste aspecto dramático aqui,
é uma relação de festa, de alegria, né? de comemoração, algo que está tudo legal. Não é uma imagem que, nossa, que coisa triste, não. Você fica alegre quando vê. Ali você vê uma... eu até procurei o nome dessa vela estrelar, né? Que é essa vela que solta umas fagulhazinhas, né? E as velas tradicionais, né? E o fundo também tem o azul e laranja. Eu achei interessante que a mesma cor que é usada aqui, o azul e o laranja, ali também tem, também fazendo uma diagonal, né? Então, assim, isso é o que? Ele quis imitar a obra de Leonardo da Vinci? Não, é porque os artistas trabalham com as mesmas bases teóricas, né? A teoria da cor é a mesma para todo mundo, seja você fazendo uma fotografia ou uma obra de arte que vai ficar para a eternidade aí, né? Para muitos anos ainda. Ela tem 600 anos, deve durar mais uns 600 aí pela frente. Bem, e aqui a gente tem uma fotografia digital, né? Tiraram uma máquina digital, provavelmente uma máquina digital, né? Que se faz hoje em dia, que se usa hoje em dia. Então aí você tem os mesmos aspectos, né? Aqui no caso da alegria. Bem, então assim, são os aspectos dramáticos trabalhados, né? Então, aqui eu faço uma leitura, né, do que você está vendo, tento fazer essa leitura e vejo o que você acha, se você acha que é algo diferente disso, e me fale, tá? Aqui não tem nenhuma... Eu estou passando os conceitos, mas você pode discordar, você pode questionar e me apresente a sua hipótese. Bem, a cor no dia a dia, isso é bem legal, né? Porque às vezes a gente fala, a cor é coisa de artista, é só para... Não. A gente viu lá na publicidade como a cor é usada. Uma das coisas aqui que a cor é tão importante que salva a sua vida está ali, ó, a cor do semáforo. Para quem não sabe, o semáforo é o sinal de trânsito, né? Você tem 3 cores ali que são importantíssimas. Se você não conhecer essas cores, se você desrespeitar essa teoria da cor aqui, você morre, você pode ser atropelado. Então, assim, é importantíssimo que você conheça isso. Bem, então só para falar aqui de forma geral, para seguir o slide, né, para não ficar pulando demais, as roupas refletivas, essas roupas refletivas são usadas normalmente em guardas de trânsito ou operários, né, que trabalham na estrada, e tem um porquê, porque a natureza... Deixa eu voltar aqui no quadro do Leonardo. Ó, lá no fundo aqui, ó, eu estou apontando, vocês não estão vendo, mas assim, lá no fundo ali do quadro tem uma montanha meio arroxeada, né, meio azulada, e é isso que acontece quando você está numa estrada. Se você estiver viajando, se você estiver aí na Avenida Brasil, e se você olhar até o final, até o infinito em direção à montanha, você vai ver que as montanhas perdem a cor. Elas ficam meio azuladas, meio acinzentadas, dependendo do clima, então ela fica completamente cinza. Então é importante que esses guardas, as pessoas que estão trabalhando na rua, na estrada, tenham cores ou refletivas para a noite, ou cores bem fortes, né? Cores quentes, para que elas sejam vistas pelo carro. O carro vem a 100 km por hora, quando chega em cima não dá tempo de frear, vai atropelar a pessoa. Então é importante o uso da cor para isso. A cor laranja nos cones de sinalização. Deixa eu aumentar minha cadeira aqui que abaixou. As cores laranjas nos cones. Sabe aqueles cones de sinalização? Então esses mesmos. Então assim, também é usado a cor laranja por o mesmo motivo das roupas das pessoas que trabalham em obras, para as pessoas não passarem por cima dele, porque se ele fosse cinza, azul escuro, né, ninguém ia ver esse cone. Quando você está de carro, quando você olha o cone, você já bateu. Então por isso tem que ser uma cor bem vibrante. E a cor escolhida, assim, por quase todas as nações, é o laranja, né? É usado em quase todo mundo, laranja. Cor do semáforo, eu já vou falar por quê. Placas de trânsito, né? A gente tem várias placas, pare, né? Siga, né? Vira à esquerda, né? Com amarelo com preto, o pare bem vermelho para chamar atenção, para você ver que alguma coisa é um alerta. O vermelho no trânsito, ele sempre tem essa característica do alerta. Opa, tem vermelho, pare, mesmo que seja em outro idioma. Você está no Japão, uma placa vermelha com algum símbolo no meio, para, porque você não sabe o que é e com certeza chamando atenção para algum perigo. Então, ele serve para isso. Então, é bom que você entenda essa teoria das cores nesse sentido no trânsito. A faixa de trânsito, aí você tem as faixas amarela, faixa seccionada, né? Aí eu estou falando no aspecto cromático, mas assim, além da questão cromática, aqui nas faixas de trânsito do asfalto, ela tem a cor branca, a cor amarela, normalmente para a estrada, faixa dupla não pode ultrapassar, com a passagem você pode ultrapassar, seccionada você pode ultrapassar livremente, mão dupla. Então tem esses códigos de trânsito que são de linhas, né? Que é uma questão relacionada ao desenho, né? Ao designer.
é o design de trânsito, mas a cor é o que me interessa aqui nesse sentido, que seria branca e amarela. Bem, na questão das cores aqui, para as cores do semáforo, a gente está falando aqui da cor complementar, né? Se você olhar fixamente para o vermelho, se você está vendo isso aí no vídeo, dá uma pausada no vídeo agora e fica olhando, ou então abre um arquivo aí do computador com um quadradinho vermelho e fica olhando para ele fixamente durante 15 segundos, ok? Passou 15 segundos, ok? Você olhou 15 segundos. Aí você fecha os olhos, você vai ver exatamente a sua cor complementar, que é o verde. E aí o que acontece quando você vê o vermelho com olhos fixados, o olho sobre o vermelho, e você fecha o olho e vê o verde? Se acendesse o verde direto no sinal, no semáforo, você ficaria perdido. Você ia falar, mas será que acendeu ou não acendeu? Porque os seus olhos não conseguiriam fazer isso. Então, por isso, eles fazem a passagem do vermelho. E é importante que o motorista não fique olhando fixamente para aquela luz, que é muito forte, que ela vai ficar marcada nos seus olhos, na retina. E depois ele passa para o laranja, porque ele dá um meio tom, e depois para o verde. Então você percebe essa passagem de cor. Se ele pulasse do verde para o vermelho direto, poderia causar um acidente. E são usadas cores complementares exatamente para isso. Então, porque o verde é o complementar do vermelho, e assim sucessivamente. Ok? Bem, e aí tem cor complementar, a gente vai rever isso depois. Isso é mais uma questão de percepção, não tenho muito o que falar. Se você quiser, você pode fazer essa experiência em casa. Liga o computador, uma tela branca, coloca um ponto de luz, a cor que você quiser, e fica olhando 10 segundos e fecha o olho. Quando você fechar o olho, você vai ver a mancha da cor complementar. Chama-se espectro da cor, né? Tá? Aqui do lado eu coloquei uma brincadeirinha aqui, as cores vocês conhecem aqui? Ó? Belfor Roxo, Santa Cruz, Japeri, né? São as cores da malha ferroviária do Rio de Janeiro, né? Paracambi tem alguns que eu nem conheço direito aqui. Nunca fui para esses lados. Mas assim, é interessante, né? Eles usam, o metrô também usa, né? Aí tem os símbolos, né? Que existe a possibilidade de você parar na estação e passar para outro ramal. Então é importante, né? Isso aí é uma questão gráfica que, se você for completamente analfabeto nessa questão visual, você não consegue entender isso aqui. Então é importante que você entenda isso. A cor não é usada, como eu falei, a cor não é usada apenas em sala de aula para as artes, tá? Você usa ela no mundo, né? Para várias teorias, publicidade, cinema, trânsito, enfim, né? Cor na moda é o óbvio, né? A cor na moda, ela está no seu ambiente, como se a cor fosse uma pessoa, ela estaria feliz nesse ambiente, né? Como está no quadro de Leonardo da Vinci. Então aqui na moda você tem alta costura, né? Que é aquela moda sob medida, para poucos, né? Então é criada por estilistas, né? As pessoas que criam essas tendências de moda. E aí tem aqueles desfiles, né? Normalmente da Gucci, da Yves Saint Laurent, né? São essas marcas famosíssimas aí do mundo que produzem alta costura. E também produzem estilos mais urbanos, mais industriais, que são as calça jeans, camisas de malha, né? Para as pessoas consumirem a marca, mas que não pode comprar alta costura que custa milhões. Na verdade, a alta costura não é para os seres comuns, né? A alta costura é para aqueles magnatas lá de Nova York, ou então para os artistas de Hollywood. Mas saber que existe a cor aí, né? Claro, né? Os estilos urbanos, esses aqui são os que eu acho mais interessantes, né? É o nosso estilo, né? Você sai de casa, né? Você se veste em casa pensando como você vai impactar as pessoas que vão te olhar, né? Você não se veste por acaso, você não acorda e joga uma roupa e sai correndo do jeito que está. Você escolhe, essa meia está boa, essa meia combina com essa camiseta, ou então esse cinto está legal, esse boné está legal. Quer dizer, então esse estilo urbano é a coisa mais interessante da moda, né? Como você usa, não só o estilo, não só a cor, mas o tipo de roupa, né? Você vai sair de bermuda, você vai sair de calça jeans, de camiseta, de camisa social, de terno. Às vezes você é obrigado a trabalhar de terno, mas quando você cria o seu próprio estilo por você mesmo, não por obrigação, né? Aí é outro papo, aí é outra história.
mas quando você cria isso, como é legal, né? Então, assim, a cor na moda, né? E na produção industrial, eu coloquei alguns botões aqui. Não sei se vocês sabem, aqui tem alguns botões de madeira e alguns de plástico. Não sei se vocês sabem, antigamente, pergunta aí a avó de vocês, a bisavó de vocês talvez, que vocês têm uma família muito nova aí, a mãe muito nova, às vezes até a avó é nova, né? A avó deve ter a minha idade. Mas assim, pergunta a sua bisavó que ela vai falar. Os botões antigamente eram feitos ou de osso, né? Osso de animal, ou de aquela parte dura, a casca do coco, né? O coco era lixado até ficar só na madeira, entre aspas, só naquela parte lisa, bonitinha dele, até virar um botão, né? Então, esse botão aqui já é um botão industrializado. Então, o uso da cor na moda, na produção industrial. Então, você faz aí milhões de botões para as fábricas, para quem vai consumir, que são os estilistas, etc. Estilo de época, né, são usados nos figurinos para filmes, né, aqueles filmes antigos, nas novelas antigas que passam em 1800, na época dos escravos, ou aquelas conquistas, né, medievais. Então, assim, aí você trabalha essas cores que eram usadas naquela época. Alguns períodos de época, né, antigos, né, a roupa era aquelas roupas pomposas e tal, e super coloridas. Algumas não, algumas é menos coloridas. Tem partes da história que as roupas eram completamente pretas, completamente escuras, sombrias, e outras que as cores eram vivas, né? Realçava bem quem usava, inclusive os cabelos. E por falar em cabelo aqui, o tingimento de cabelo, né? Cor na moda, né? Quem nunca viu aí, ou quem já não fez isso, né? Eu acho que muitos adolescentes já fizeram isso, colocar aquela mechazinha colorida, isso virou moda. Já foi tempo que isso os pais achavam ruim. Hoje em dia, eles mesmos fazem nos filhos, né? Colocar aquela corzinha no tom de tinta no cabelo, aquela tinta tipo shampoo tinta que sai fácil, né? Então, mais uma questão da cor na moda. E as unhas, sem falar, né? Sem precisar nem tocar nesse assunto. As unhas coloridas, desde o esmalte comum, tradicional da mamãe, da vovó, até aquela pintura de unha que você faz o desenhozinho lá dentro, o rostinho, uma brincadeirinha, um mangá desenhado na unha, enfim, personagem, coraçãozinho, recado para alguém, enfim, né? Então, todo isso, esse uso divertido aí da cor nessa área que é a moda, aonde a cor se sente feliz, se ela fosse uma pessoa, como eu falei, tá? Então aqui, composição. A composição, eu vou parar neste momento aqui pelo seguinte: a composição é um assunto mais profundo, e nesse aspecto de composição seria interessante você a gente deixar para falar só sobre composição, tá? O que eu vou falar rapidamente aqui é dessa imagem que eu coloquei ali da regra dos terços, né, do ponto áureo, né? Da proporção áurea, figura e fundo. Então eu botei uma imagem ali que parece tão simples, né, gente? Um café, um óculos e um livro. Simples, não é isso? Não tem simplicidade nenhuma nisso. Só lembrando, essas bolhas aqui não tem nada a ver, tá? A bolha é do slide que saiu aqui. Esquece a bolha e pensa só nessa imagem. O café está onde? Exatamente no ponto áureo. O que é esse ponto áureo? É onde meu olhar bate primeiro. E o que está em diagonal? O óculos, apontando para o quê? Para o livro. Então, olha que composição bem feita, simples e perfeita. Tá? Então, ele está trabalhando aqui a regra dos terços, ele dividiu a obra, essa foto é maior, tá? Eu estou sempre reduzindo para caber no slide. Então, ele dividiu a obra em 3 partes, né? 3 partes na horizontal e 3 partes na vertical, um total de 9 quadros, como eu falei naquela aula presencial, ou presencial não, síncrona, e agora você está vendo isso aqui. Existe uma linha em diagonal. Se você pegar um triângulo e colocar aqui, você vai ver que tem uma linha em diagonal que vai do copo para a haste do óculos, nessa parte aqui do óculos, em direção ao livro que está aberto exatamente nessa mesma diagonal. Então você vê como uma coisa simples, né, é feito com tanta teoria. Então isso eu vou ficar só nessa imagem e a gente vai trabalhar isso com... não vou parar, não vou para o valor tonal, e eu vou parar a gravação aqui, vou encerrar essa aula aqui, e a composição foi só uma degustaçãozinha, deixa eu só abrir aqui, ó,
o meu aqui. A composição foi só uma degustação, inclusive eu botei o cafezinho ali para fazer uma metalinguagem, né, sobre composição, porque eu não vou me aprofundar nela agora, vou deixar para o próximo vídeo, eu vou começar a gravar a partir daqui. Tá bom? Então fiquem bem, vejam esse vídeo várias vezes, se for necessário. Dúvidas, a gente tem os nossos canais, vocês já sabem. E é isso, né? O importante é você sempre estar lendo, sempre estar ativo, sempre estar estudando. A arte, como qualquer outra área do conhecimento, ela tem seus códigos e não é simples. Quem acha que é simples está falando besteira. Tá? Então, assim, a arte é muito complexa. Então, assim, como a literatura o é, como a matemática o é, então, assim, a arte também é uma dessas áreas do conhecimento e é importante que você mantenha esse foco para a gente fazer o nosso trabalho, que a gente vai falar depois, com bastante profissionalidade, com bastante compromisso, que tem um resultado muito bom, tá bom? Então é isso, fui nessa, valeu, até a próxima, tchau!